Se você puder, põe a mão no seu coração nesse momento. Peça ao Senhor aquilo que está escrito em Efésios 1,17, Espírito e sabedoria e revelação. Ele que é. Peça ao Senhor agora também, meu irmão, um coração quebrantado, uma mente acessível, uma mente que permite ser permeada pela voz do Espírito Santo, uma mente que permite que o Espírito Santo possa falar com toda a clareza dos filhos. Vamos falar com o Senhor, pedir agora, tem conselho do Senhor na vez. Mas em nós queremos colocar a nossa vida, o nosso coração diante do Senhor. Queremos mais uma vez, Pai, dedicar ao Senhor a nossa mente. Devemos submeter a Ti os nossos pensamentos, colocá-los cativos em Ti, a fim de que possamos abraçar não apenas o recorte da Escritura, mas abraçar todo o conselho do Senhor, Pai. Nós não queremos nós enxergarmos as interpretações das Escrituras. Nós queremos pedir, Pai, que o Senhor venha lançar luz nas sagradas letras, e cada parece palavras em oração poderosa do Deus Espírito, a fim de que, enquanto somos expostos às sagradas Escrituras, nosso coração, Pai, possa se render mais e mais diante do Senhor, e sejamos conformados à imagem do Seu Filho, a saber, Cristo Jesus, o Rei da Glória. Em nome de Jesus. Não haja, Senhor, também nesse momento inquietação, agitação, ansiedade, preconceitos, ideias preconcebidas, mas que o nosso coração vai bem a receber de bom grado sempre aquilo que o Senhor tem para falar a nós, Pai. Quanto a mim, Senhor, eu conheço a mim na miserabilidade, as minhas falhas, as minhas fraquezas, e conheço o Senhor por tantas vezes querendo fazer aquilo que te agrada, aquilo que é certo, nós vejo de uma lei, e muitas vezes grita, menina, lei de pecado, Senhor, tentando fazer com que a natureza branca ainda permaneça viva, Senhor, não te dê o perdão por isso. A minha voz, Pai, não venha a ser até os irmãos ouvem, Senhor, a do Supremo Pastor e das almas, que seja a tua escritura. Por isso, Pai, que não seja o meu de voz, mas o teu tom de voz, a fim que o Senhor, o dono da igreja, cabeça e corpo, venha apacentar esse rebanho que pertence ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Acertaremos. Irmãos, quero dizer, antes de iniciar exatamente o texto de hoje, quero trazer na nossa memória aquilo que iniciamos há algumas semanas antes. O apóstolo João, ele escreve uma carta, e essa carta, na verdade, está circulando as igrejas da Ásia Maior e da Ásia Menor. Essa carta está rodando entre os crentes daquele tempo, e eu gostaria apenas de de pensar no elemento aqui que nós compartilhamos, mas talvez seja útil trazê-lo para a superfície mais uma vez. Que naquele tempo do apóstolo João, e naquele período da igreja, uma das cidades que era um expoente dentro da Ásia Maior e da Ásia Menor era a cidade de Éfeso. E quando nós falamos na cidade de Éfeso, Éfeso era a cidade tratada como a guardiã da chamada deusa Diana, ou deusa Ártemis. Quantos ouviram falar nisso, irmãos? Bem, essa deusa, chamada de deusa Diana, ou deusa Ártemis, é muito importante termos a consciência de que o templo daquela deusa tinham normalmente os ofícios dos sacerdotes, os sacerdotisas daquela deusa. E dos títulos que ela recebia era de deusa da fertilidade. Você ouviu que eu disse aqui, amém ou não? E por que a expressão deusa da fertilidade? Dentro do paganismo, dentro da parte idólatra, daqueles sacerdotes e sacerdotisas, as sacerdotisas,
elas se beiravam com nomes da cidade às portas do templo, fazendo da imoralidade uma prática extremamente regularmente naquela cidade. Aquela cidade também foi conhecida como um centro de feitiçaria, de ocultismo, de bruxaria. Inclusive, se você for visitar o livro de Atos, você vai se deparar com um relato em que Paulo, após proclamar o Evangelho em Éfeso, várias pessoas foram à praça pública e colocaram seus livros de ocultismo para queimar em praça pública porque estavam abraçando a verdade do Evangelho. Estava um nível de perversão que havia na cidade de Éfeso. Então, por capilaridade, influenciava toda a Ásia Maior ou a Ásia Menor, produzindo um pensamento de que a imoralidade sexual era algo tão lícito e possível. Nós estamos compreendendo o que é o presente mundo. Amém, irmãos? E é nesse cenário que o apóstolo João, vendo todo esse contexto, ele vem escrevendo, irmãos, desde a primeira capítulo. Ele vem falando sobre viver na luz. Ele falou sobre o novo mandamento. Ele falou sobre não amar o mundo. Falando que nós devíamos compreender que o amor uns aos outros também vai gerar enfrentamentos, porque nós precisamos muitas vezes confrontar irmãos e práticas de pecado a fim de que sejam restaurados. Nós também temos o apóstolo João falando sobre como identificar falsos profetas. E os falsos profetas da época estavam suscitando, não era fora da igreja. Os falsos profetas estavam suscitando onde? Dentro da igreja. Porque eles estavam acrescentando uma vírgula, ou retirando uma vírgula da verdade do Evangelho. E é nesse contexto de preocupações que João está envolvido. João está envolvido num cenário onde ele quer, como o pastor lá mais velho, não é mais aquele jovem discípulo de Jesus. Nós sabemos que João foi um dos mais novos discípulos de Jesus. Mas João não é mais esse menino. João agora é um pastor experimentado que está preocupado com a vida da igreja. E quando ele pega então esse texto, começando do verso 13, ele começa dizendo: escrevi essas coisas a vocês creem no nome do Filho de Deus, para que o tempo que está escrito na tua Bíblia, por favor, para que saibam que tem a ver. Se você olhar o texto dos versos 13 ao verso 21, irmão, você consegue só passar o ano bem rapidinho e conseguir identificar para mim qual é a palavra que mais está se repetindo, ou o verbo, ainda que flexionado, mais está se repetindo no texto do verso 13 ao 21. Sabe que a expressão que aparece 9 vezes nesse texto? A expressão é saber. Então, João não está escrevendo para teófagos. O que é um neófito, não? O que é um neófito? Porque às vezes a gente ouve, isso parece que não tem nada a agredir, né? Não é isso. O que é um neófito? Neófito é alguém que se nascido. É alguém que se invertido. É alguém que, por ser mais novo ou menos experimentado, é fácil de enganar. Você está entendendo por isso ou não? Por isso que a gente vê tanta gente enganando no Brasil, porque é fácil enganar a gente neófito. Você está entendendo o que eu estou dizendo, mano? E nesse contexto, João está escrevendo a vocês que sabem. Então, João não está escrevendo para neófitos aqui. João está escrevendo para alguém que conhece a verdade, que sabe que tem a vida eterna. Só que João está incentivando esses irmãos algumas coisas. E eu trago para um tema para compartilhar dessa manhã 3 palavras. Sabemos, oramos, permanecemos. No seu livro, amém ou não? Podemos repetir isso? Primeira palavra, qual foi? Por favor? Sabemos. Segunda? Oramos. Terceira? Permanecemos. Sabe o que é importante para considerar?
que o aperfeiçoando os últimos versos não move doutrinas, mas com antigas certezas. João não está terminando aqui com uma revelação nova que Deus alcançar e não. Ele está novamente falsos mestres, está transformando corações ardentes e fortalecendo crentes inseguros a que permaneçam. João está aqui usando claramente a expressão, vocês sabem. Irmãos, e o que é o saber? O que eu saber aqui é muito diferente do que ter dados sobre. A expressão aqui saber para um estudo. João estava aqui estabelecendo um parâmetro contra o gnosticismo primitivo que desenvolvia na Ásia Maior, na Ásia Menor. Alguém vai me dizer assim, pastor, mas essa história de gnosticismo eu confundo às vezes. Então, me permita usar uma ilustração singela. Imagine que há o portão do reino de Deus, a porta do reino de Deus. E algumas pessoas passam a alegar que existe uma senha específica para entrar nessa porta do reino de Deus. E nem todo mundo tem a senha, tá, irmãos? Só aqueles que têm um conhecimento mais elevado profundo. O nome disso, irmão, gnosticismo. O apóstolo Paulo também combateu o gnosticismo quando escreveu a igreja de Colossos, dizendo o mistério que está profundo da fusão elevado. E por uma senha especial é como um Cristo, a saber, que foi vossa esperança da glória. Nós estamos compreendendo isso. E nesse cenário, que nós estamos vendo, é que nós estamos trazendo para a igreja da uma firmeza naquilo que já sabem, não em nossas vidas, mas nos relembrando das velhas certezas, que só a forma de atentar no mundo de Deus é por meio de Cristo Jesus. Nesse cenário, ele não está fazendo suposições espirituais. Ele não está falando de sentimentos estados. Sabe, em um grupo de casa em casa. Nós estávamos na casa do Cleidaus e Renato, naquela noite. E a gente compartilhando sobre as escrituras, eu falei para os irmãos e perguntei assim, irmãos, irmãos, tem alguém que não tem a certeza da salvação? E é uma pergunta que muitas vezes deveria acompanhar de silêncio. Não é, irmãos? Porque muitas vezes a gente inclui na obra salvífica o esforço da gente. A obra salvífica, ela é 100% divina. Eu não tenho condições de ser salvo por meio de obras. A salvação não é por meio de obras para ninguém se glorie. Agora, esta questão, a salvação, ela não inclui, como disse Tolstói, não inclui esforço. Esforço pela permanência, não mérito pela conquista. Conseguindo expressar com clareza ou não, irmãos? E é nesse cenário que João, ele está refutando aqui a história de gnosticismo, essa história de como o conhecimento secreto aceita o Wi-Fi, entendeu, meu amigo? Aceita entrar nos favores, mas então não tinha senha, então tem, então eu estou só não vou. E João está dizendo, basta, você já sabe. É isso que João está dizendo. Posso compreender isso? Amém. E aí você ouve isso. Isso traz segurança ou medo do nosso coração, irmãos? Uma amiga que não pode nos tomar. Está se movendo. João está trazendo uma palavra literalmente fica. Segurança espiritual, confiança na oração, discernimento contra a idolatria. 3 coisas são permitidas isso, você está arriscando. A primeira coisa que Deus está te informando, a segurança espiritual. A segunda coisa, a confiança na oração. E a terceira coisa, discernimento contra a idolatria.
No verso 13, agora, se você quiser não ler sua Bíblia aberta, navegando pelos versos. No verso 13, ele diz: as coisas vos escrevi, a fim de. Qual a linha apareceu aí, irmãos? A fim de saberes que tens a vida eterna. Jogo serve para que vocês saibam, não imaginem. Então eu não estou imaginando que eu gosto. Será que, como é que vai ser? Se as obras do Filho, ainda que ele sendo miserável, revelam arrependimentos que só podem existir por meio de Cristo, é o Espírito atuando e dá a existe a oração bíblica. Nós estamos compreendendo isso, irmão. Porque a palavra nos ensina que uma árvore se conhece pelo fruto. Então, se há frutos de arrependimento, então a coisa aqui do testemunho cristão de Gustavo. Pela graça mediante a ele, Cristo de Jesus irmão na obra romana não há meritocracia. O evangelho não é meritocrático, o evangelho é graça. Sabe, irmãos? A vida eterna não é uma promessa distante, mas uma posse presente daquele que crê no Filho de Deus. João Calvino, um dos reformadores, dizia que a fé verdadeira não repousa em conjecturas, mas ela é uma firme convicção. Calvino disse que a fé verdadeira não repousa em conjecturas, falando lá, eu tenho confiança que sou salvo no meio das igrejas. A segurança cristã não é isso quando nós afirmamos. Porque a gente tem dias bons e também tem dias de dias maus, né? Tem dias que parece que a gente está salvo e tem dia que parece que se Jesus voltar agora não vai queimar o fogo do inferno com enxofre. É o meu garoto. Por quê? Porque a gente associa a salvação a ordem embora. É óbvio, irmão, que um pecador impenitente terá agora está revelando que ele é sim alguém que entendeu que primeiramente o Evangelho, mas o Evangelho não alcançou o seu coração a produzir a obra da regeneração. E precisamos sim lembrar que o pastor Hernandes Deus nós comumente diz que nós não devemos estar sistema pastoral até que temos a plena confissão de que nascemos de novo. Nós estamos compreendendo isso. Amém. Nesse cenário, a segurança cristã não está associada à performance. A vida cristã, a segurança cristã está associada a uma pessoa. Essa pessoa é Cristo Jesus. Você pode dizer graças a Deus por isso. Porque se dependesse da minha, não ia acontecer, irmão. Se eu estava dependesse da minha, não seria. Já era. Agora, sabe algo importante? Que agora eu vou mexer no besteiro, irmão. Eu gosto de mexer nesse besteiro, né? Preste atenção. Essa certeza, ela não gera soberba. Ouviu tudo isso ou não? Você é certo para a salvação. Não são certos na salvação em Cristo. Então, você é certo para a salvação, a gente vai andar. Ainda, caramba, pode deixar assim, né? Eu penso que não vai vir. Se isso você estivesse aqui, eu soltaria. Ela tá. Será lá de frente? Eu tô assim. Não falei a dessa do povo, não, eu entendi. Sabe uma das coisas que eu tenho no pulo, né? Sabe uma das coisas que essa certeza não vai produzir, irmãos? Ela não vai produzir irmão soberba. Porque se a gente enxerga a obra de Cristo, eu não consigo Muito bom, enxergar. legal. Eu sou caro, eu sou salvo. Não. A gente enxerga isso com gratidão. Mas ela também não produz negligência.
Porque sou salvo, então vou viver quanto libertino. Sabe o que ela vai construir? Gratidão. Duas coisas vai fazer aqui, dois paralelos. E permita retomar esse paralelo de modo correto. Essa certeza não era soberba, era descanso. Não produz negligência, mas produz gratidão. Então não gera soberba, porque ela não tem origem em mim na hora da salvação. Mas ela produz descanso. Por que produz descanso? Porque quando eu não dou conta, eu consigo confiar que quem dá conta já fez a obra e ela ficou completa. Olha. Então estamos. Jesus. Mas não é negligência. E não é negligência por quê? Porque há pessoas que por muitas vezes ouvirem recortes das escrituras e abraçarem recortes, acham que por termos a garantia da salvação, podemos viver com outro mundo. Quando na verdade, o homem mulher salvos a nossa hora, como disse Paulo, a nossa graça que nos salva, nos regenera. A nossa graça que nos resgata, nos transforma. Então, o fim que alguém salvo está em qualquer andar nas boas obras que Ele estabeleceu para nós, desde antes da fundação do mundo. Quantos creem isso, irmãos? Um ponto inseguro fica olhando para si, irmãos. Porque ele fica olhando, hoje eu estou salvo, amanhã eu estou perdido. Hoje eu estou salvo, amanhã eu estou perdido. Fica inseguro, porque está olhando para a sua hora de vitória. Mas um grande inseguro, ele não é seguro para aprender o que é ser seguro. Ele é seguro porque a sua confiança está depositada naquele que não muda, a saber, dele escolhidos. Quantos creem nisso? Amém. Os versos 14 e 15 vão trazer uma reflexão sobre a confiança na oração. Ô irmãos, um verso da vez, Várias vezes esse texto é muito essa confiança que temos para morrer. Se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, Jesus, e se sabemos que não somos divididos nos seus céus, de que não fugimos de que temos feito. Ô irmãos, sabe o que a gente faz nesse texto aqui? A gente toma esse texto e põe na nossa mente que ela está sem atividade. A gente toca esse texto para dizer que se não tiver fé, o meu emprego vai se produzir. Se não tiver fé, a minha empresa vai prosperar. Se não, isso é uma visão positiva. Isso é uma visão positiva. Sabe o que ele está dizendo? Retratada para a gente ali no capítulo, o texto escrito na Bíblia. Não, isso é um texto em cada lista. Que eu vou levar o meu Por isso que tem que ver que não dá pra gente ficar cantando. e não Louvor que não dá pra gente ficar cantando. João, a certeza da salvação é a plena salvação. tira do contexto. Pelo menos não está em silêncio. Quanto ao filho nós. João está comentando, você tira da salvação presente aqui agora da salvação, para o universo da salvação. Quem sabe que a vida dela, quem sabe que pode se aproximar de Deus com ousadia reverente. Olha assim. Agora, né? O novo de Deus é Cristo. Não precisa com certeza da salvação. Eu sei que Jesus abriu um novo, não teve Bíblia escrito para mim, não. O novo e vivo de caminho de volta para ninguém. De volta para o Pai. Então, primeiro esse novo caminho, por meio da oração, ousado porque não é mérito, então eu estou indo no mérito de Cristo, mas reverente submissão na possibilidade dele. Esse é o caminho da oração. Coloque lá para você escrever uma coisa. A oração é um instrumento poderoso. E não preste atenção nisso. A oração é um instrumento poderoso.
não para conseguir que a vontade do homem seja feita no céu, mas para garantir que a vontade de Deus seja feita na terra. Sabe aquele negócio que você já viu de oração, de vamos fazer uma campanha, pá, 7 semanas, 5 semanas, 300 semanas, tá? Fontes. Jesus de orar. Como é que ele fez nos nossos braços? Você já viu? Isso. A tua vontade. Aqui na terra. E se for a sua vontade assim, Cristo nesse caminho? e se não é a sua ação não está no coração de Deus, até porque Deus não muda, Ele está uma sombra aqui na versão. Mas enquanto a gente ora, Se mandando? a gente não está movendo Deus, é a gente que está sendo movido por Deus. Mandei. Pastor Hernandes de Azoto, 3:0. Mandei dar pra ele. Não é desobediente para inteiros da nossa vida, mas não prescrito para subordinar a nossa vontade à lei. 3. Vou dizer uma coisa a você. Um pastor é voluntário da igreja presbiteriana de Belo Horizonte. Pastor Gerenus Pereira Comigo, tem um pitadinho. Comigo, falar do pastor Deus, tá? Ele fez uma ilustração um dia. Eu não poderia fazer a ilustração sem atribuir o crédito a quem a fez. Muitas vezes a gente vai orar, a gente Só 50 centavos a impressão. 50 centavos a impressão. Aí dá. como se Deus fosse em pleno executor das vontades do nosso coração. Beleza? Cadê os homens casados aqui? Eu tô quebrando aqui, casa. Vira para sua esposa e fala assim, ó, beberam um pudim de leite condensado e eu já posso. Fala! Vem lá, fala bem pra mim, pra ela, mano. Aí tu tira tudo do centro da terra e entra pra pequenininho. Eu tenho isso, mas vai ficar bom. Isso tudo mostra mais forte. Mas não é assim, por exemplo, que a gente vence isso, vai. A gente está aqui dessa obrigação de fazer a nossa vontade. Mas é mais. Ele não sei, ele tem um propósito na vontade. Ele agradar, eu quero ter uma filha criada. Não é só que a gente sobre ele. Nunca fosse um chamado na minha vida. Deus chamou ele dentro lá. Isso não é a última passada do pacote. Piada de visão. Falta ali no mar. Logo nos Gênesis, presta atenção. Criação, quebra, evolução, situação. A mensagem do Evangelho tira o eu do centro e põe Cristo na posição que é dele. E a gente põe não, eu vou aqui que Deus vai fazer. Se Ele quiser fazer, irmãos. Se isso for parte do decreto dele. Mas não para que horas eu estava fazendo a vontade dele, né? É uma verdade. Comparei que a gente ora. Sabe por quê? Que a gente ora? E a gente vai fazer aqui, irmão, uma série de mensagens, ela chegando, tá? Está no plano anual, sobre as obras de justiça. Orar, jejuar, generosamente. Estão com Mateus capítulo 6. E a gente vai fazer uma palavra específica sobre oração. E sobre oração é um nome de Deus permite que os homens aqui na terra conheçam o coração do Pai e se tornem os agentes de Cristo, de orar uns pelos outros, a fim de que a graça seja derramada sobre os homens, derrame-se sobre a terra. E então a igreja possa cooperar com o que Deus está fazendo no todo pelo eterno.
Então, é para parar de orar ou vai continuar orando, irmãos? Continuar. É para continuar orando, mas só uma fístula de dizer, o outono esteja feito, Com tua vontade. Na terra, quando leremos. quantos só compreendendo agora, gente? Sabe, irmãos? Spurgeon, Charles Spurgeon, ilustra isso de uma forma muito pastoral. Ele coloca que a oração, ela não é apenas o que sai dos lábios, mas um desejo profundo do coração. O senhor viu que eu disse também ou não? Porque vou falar a verdade. Tem horas que a gente vai orar e a gente fala o que é certo, mas a gente não vai sentir o cara. Deixa eu te falar. Eu me expressei bem ou não? Meu coração é diferente saindo. E o Spurgeon coloca que a oração tem relação com o desejo para o fogo do coração. Estava meditando no comentário de Wilson ontem. Inclusive destaquei isso, tirei uma foto e mandei para alguns irmãos. Há um relato de que Charles Spurgeon estava preparando em sábado à noite um sermão de domingo. E ele estava aflito, porque não conseguia colocar em palavras, escrever o fechamento, o encerramento do sermão. E a sua esposa, uma coisa a mão em seu ombro, disse: meu amor, vai dormir, vai descansar, e amanhã eu te acordo mais cedo para que você possa, então, terminar o seu sermão. No relato, vem dizendo que ele adormeceu e começou, no meio da madrugada, a pregar que o seu irmão não deveria pregar que nos seguinte. E a esposa prontamente pegou o caderno e começou a anotar tudo que ele estava pregando, dormindo. E aí uma obrigatória, ela pega as anotações e entrega para ele e diz: mas ele está como vocês perguntam? Então desviada e conclui dizendo que, de fato, a oração autêntica ela não teve origem dos lábios, ela teve origem do coração. E como ela fala que o coração aquele homem é uma oração, ele estava apenas descansar sobre os milagres do amado eterno Senhor. E simplesmente aquilo que precisava ser falado foi revelado, foi falado exatamente porque em seu coração habitava a filha da vida de Deus. Com sobre ele, isso é isso. Agora, existe algo muito difícil de explicar no texto. Porque a própria Escritura nos ensina que o salário que pegava era morte. Mas o texto disse algo que a gente fica confuso. Tem um texto que diz, ó, e há pecados que não são para a morte. Será que de outro está de algum modo alterando alguma coisa na compreensão do texto? Não. Preste atenção. João me chama a orar os irmãos. Mas isso é um dos textos mais solenes da carta. Ele preserva o entendimento apresentado. O pecado para a morte, preste atenção nisso. O pecado para a morte não é uma queda ocasional, mas uma apostasia consciente reiterada. Pastor, explica isso melhor. Augusto de Nicodemos, pastor presbiteriano, citando João Calvino, reformador, diz que não se trata de uma transgressão isolada, mas de apostasia, pela qual as pessoas se alienam completamente de Deus. O que João está nos ensinando? Irmãos, mentira é verdade? Mentira é verdade? Com certeza. Engano é verdade? Sim. Roubo é verdade? Assassinato é verdade? Sim.
para todos esses pecados existe perdão. Por que para todos esses pecados existe perdão, pessoal? Porque para todos esses pecados, o elemento do arrependimento pode descontar. E ali ele ensina que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. E a palavra morte no texto está falando de distanciamento eterno da pessoa de Deus. Então não está dizendo que esses pecados, mentira, engano, roubo, fofoca, essas coisas são pecados que devem ser confessados, mas pela presença do Espírito produzindo arrependimento, gera então restauração. Esses são os pecados que não são para nós. Aí sabe o que João está ensinando? João está ensinando o seguinte: pensem que ele, o irmão, está mentindo. O que eu tenho que fazer? O que o texto diz agora é pessoal. Eu surpreendeu o irmão de mentira. O que você vai fazer? Orar por ele. Claro, você vai corrigir, você vai pegar o irmão, vai corrigir, vai. Você pensa que o irmão sendo estúpido com outro irmão, quando se medir intenções entre o irmão, o que você vai fazer? Você vai corrigir o amor e vai orar por ele. Sabemos, oramos por ele. Mas há o pecado que nós chamamos aquele que é para a morte. E o que é esse pecado para a morte? É o pecado de apostasia. O que seria apostasia, irmãos? Sabe o que é apostasia? É o abandono de Deus. É quando alguém conheceu o Evangelho, presta atenção nisso. Primeira coisa que eu disse aqui, alguém que conheceu o Evangelho, inclusive faz coro, esse texto faz coro com os capítulos finais de Hebreus, que alguns não serão salvos por interesse deles, por alguma verdade. Está falando de apostasia, não está falando de alguém que quer revelar sagrado. Mas está falando de alguém que inequivocadamente permitiu, escolheu, viver o mundo como segundo o coração do irmão, ninguém está apostado, está indo para o sacramento. Quem apostata está indo para o ecocentrismo. Porque a caridade espiritual, graças, ficam as trevas. Se o pastor está fazendo netos, um dos maiores meios que Deus vai estabelecer o seu limite sobre nós, sabe, é deixar de seguir o curso do seu próprio coração, porque a palavra nos ensina que o coração do homem é doido e que os caminhos do coração do homem nós somos um caminho de morte. Por isso ele vai me tomar pedra. E não vou ensinar que vão me ensinar que tomar pedra. Precisa refletir. O que há pecados? Que são pecados da morte. A apostasia. A unificância. Cheia de si mesmo. Cheia de si mesmo. Não, pastor, dura essa palavra. Foi embora. Bom, aplica isso também. Está comendo aí, não? Vamos lá, tem que sofrer. Que ótimo, que necessário. A gente só tem que não falar nesse estilo, é por mesmo. Adão não poder de quem? Se não quer incomodar, virar, tá tranquilo. Adão, deixa ele sofrer, irmão. Ele vai matar ele na partido. É isso aí. Nós estamos cumprindo isso. E nesse cenário, irmão, agora a gente falou de conflitos, versos 18 e 19. Quais os conflitos? João afirma algo glorioso. Nós sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive no pecado. No pecado. E aí não a gente está esse texto, né? Nossa, então, sim, eu sou nascido de novo. Então eu vou escorregar, então eu não sou crente, não tem.
Aí vem aquela dor, velha dúvida, né? Boa não, é uma péssima dúvida, né? Será que eu sou salvo ou não sou salvo, né? Tem gente que fica pensando. Deixa eu te falar uma coisa. O crente não é impecável, mas ele é incompatível com o pecado. O livro dicionário. Vou repetir. O crente não é impecável, mas ele é, irmãos, incompatível com o pecado. Nesse cenário, Hernandes Dias Lopes costuma dizer algo. O pecado e o Filho de Deus podem se encontrar ocasionalmente, mas não podem viver em harmonia. Vamos de novo, o repetir. O pecado e o Filho de Deus são o pecado e o Filho de Deus podem se encontrar ocasionalmente, mas não podem viver em harmonia. Sabe o que esse texto está ensinando para nós, irmãos? Que a gente faz beijar. Você ouviu isso ou não? Fazer uma coisa que todo mundo detesta? Viu que não está falando isso? Vamos fazer. Ô pai! Mas eu também. Aí fala, mas eu também. Aí sabe o que acontece, irmão? A gente vai só que o pecado como filho de Deus não pode viver pacificamente. O livro tradicional. O pecado e o filho de Deus não podem conviver o quê? Pacificamente. Mesmo assim, o crente precisa ser guardado com a lei. E eu quero chamar a sua atenção a uma coisa. Muitos de nós criamos o conceito de que as coisas que estão dando errado na nossa vida são as obras do diabo. Entendemos? Há crenças em que o diabo está atuando, sim, irmãos. Eu quero ver mentira disso. O diabo atua trazendo engano, sim, não. Sim. O diabo atua trazendo prejuízo muitas vezes. Sim. Só que você não pode ser. Quando Martinho diz que Satanás é tão sozinho, encantado sobre a soleira, por causa do Senhor global. Já não é querendo fazer as coisas marcas ou capaz, porque ele é o cão da mulher de Deus. Ele só faz muita gente feliz que ele faça. E nesse sentido, nós não podemos desassociar problemas que estamos vivendo por causa da nossa natureza adâmica, que leva a influenciar o uso da Satanás lá no época. E essa linha aqui, o diabo é o nosso destino e ele vai fugir. O texto diz: detalhe as coisas da Deus, eles tinham dado ele que o diabo pode ver uma carta, ele fala de que com ela. Você está entendendo, mano? O que a gente faz orar? A carne a gente modifica. As obras da carne a gente modifica. E quando a gente fala que João está escrevendo sobre que nós somos guardados do maligno, porque o maligno matou com mentiras. Ele matou mentira para que a gente creia a mentira de nós obras da carne. Dizendo que não estão caminhos de morte, ele espera. Lá que vai dizer: não, vocês, não diz que vocês vão morrer, não vou morrer, não diz. Mentira, já ouviu assim. O diabo pode infligir sofrimentos simples, infligir sofrimento na mente, na alma, nas emoções, porém muitas vezes até atingir o nível físico. O diabo vai atuar de outra coisa que atinge não limite. O diabo vai atuar para produzir o orgulho do nosso coração. Sabia? Sabe o que o orgulho faz com ele? O orgulho vai fazendo a gente se considerar maior, vai proteger a gente sozinho. E vai tirando a gente também do corpo de Cristo. Porque é no corpo que nós somos edificados. É no corpo que nós somos moídos. Mas João vai levar esperança. O Filho de Deus nos guarda. Você disse, irmão?
o Filho de Deus nos guarda. O estudioso livista Boyton lembra que Éfeso era um centro de idolatria espiritual. Falando de sério. Não sei quantos de vocês vão lembrar, Paulo, em termos de adolescência, infância. Meus pais estão na Bíblia, meu irmão, meu cunhado, meu sobrinho. Nós moramos há alguns anos no meu período de infância, na Baixada Santista, uma região onde era muito comum, quando a gente descia de noite no ponto de ônibus, no pós-culto, tinha que andar quase 1 quilômetro lá da Avenida Nossa Senhora de Fátima, né? Até a Roberto Molina Sintra, e aí chega andando quase 1 quilômetro, e aí você andava, irmãos, e havendo então que coisa de macumba assim nas esquinas, sabe? Tem mais gente que viveu isso assim, infância, você não presenciar as coisas. E sabe o que acontece? Imagina que Éfeso, preste atenção nisso, que Éfeso era o epicentro do tempo dos irmãos. Ele saía, o cultismo e tal. Então, o estilo da mídia daquelas pessoas é que aquilo ali, ele não pode nem passar perto, né? Dá uma voltinha assim, né? Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Foi por isso que João certa vez escreveu que o verdadeiro amor lança fora todo comer. Tem alguma obra de macumbaria, irmão? Você sabe o que eu deveria pensar? Presta atenção no que eu estou falando. Você sabe o que eu deveria pensar? Que o número de pessoas que estão cegas à luz do Evangelho fez aquilo. Eu deveria ter essa consciência e não prejuízo daquilo objeto que está ali. Porque aqueles que estão vivendo em Cristo, maligno não, não só. Eu deveria olhar esses Deus, Pai, misericórdia das pessoas que fizeram isso. Essas pessoas estão cegas a si mesmas. Você está entendendo o que eu estou falando, não, irmãos? Mas a gente sente um meio desejo do coração. Irmãos, aqueles que permanecem em Cristo são guardados por Cristo. O senhor viu o que disse? Os versos 20 e 21, a advertência final de João. João termina com uma frase muito dizendo: filhinhos, que está escrito ali agora, irmãos, guardai as isso e livres. F.F. Bruce define com precisão: os filhos são falsos conceitos a respeito de Deus. Os íntimos, aí eu quero tocar no assunto, irmão, super possível aqui. Mas você tem que ser, quem segue? A gente tem que sustentar em cima, mas o estamos compartilhando aqui, a gente tem que deixar de se esquecer. Tem que ser. Quando fala de igual, o desenho e vem na sua dança. Nenhuma. Você falou que vem o mar dele, mas cultura é um lugar. Em quatro, o Evangelho é um lugar. Nenhuma. A gente fala, quando nós compartilhamos em João capítulo 3, 1 João capítulo 3, João fala aquele Espírito do Anticristo. E nessa ocasião, ele recorda que ele vai falar de que o Anticristo é aquilo que se pode contra Cristo, mas tem uma outra coisinha, não sei como se entrará. O anticristo também é algo que toma o lugar de Cristo. Porque ele toma a glória que é de Cristo. Assim, nós estamos compreendendo isso. Aí sabe o que acontece? Quando fala de maravilha, a gente pensa em salvação. Tudo bem? Aí a gente convida o cartãozinho formado. Aí a gente convida, aí a gente pode dizer, a gente faz isso. Só quantas vezes só estamos falando de criança? A sua vida no lugar
de Cristo. Pastor, não é perfeito, não. Não só que eu não quero o que ele está fazendo. Mas você vai me perto disso aqui, meu filho, para inventir. Você quer dar uma coisa? Você não pode fazer a tua forma do favor dos irmãos. Não chega na cena, não se vê logo. Depois que você olha a rotina, tem que estar a sua rotina, envolve dinheiro. É uma coisa que está governando a sua vida. É uma coisa que está governando a sua rotina. Porque não dá tempo de você ligar no irmão. Não dá tempo de casar em cima com o irmão. Não dá tempo de não sair do irmão. Sabe o que dá festa? Tem uma mão. Viu-se. Segurança. Não, se não der semana, já ouvi para ver. A gente me sentir, presta atenção, vai começando, presta atenção. Quando entrou a expressão prazer, a nossa mente imediatamente vai para a questão do prazer sexual. E do prazer sexual não pode estar no céu. Não lembro, estou dizendo ou não? A vida que quando vai dar a vida sexual não é o objetivo final do casamento. A vida sexual da lei é a então, para sempre igual a pessoa não tem. A privacidade tem. A privacidade tem isso. Mas a outra forma de fazer isso são legítimas. Sabe que outra forma que brasileiros são legítimas? Ai, descanso, o passeio, a família. Tudo isso, meu irmão, tem um familiar de valor na vida do crente. Mas muitas vezes não se usam argumentos legítimos a fim de justificar a nossa idolatria, porque tem outra pessoa no céu que não é isso. E diga-se de passagem, no presente para vocês, meu irmão, e de vez em quando, isso para ou pregar, empurrar para pregar, para eu poder me dar o direito de descansar um fim de semana com a minha família. E está tudo bem fazer isso. Ouviu isso com clareza aqui ou não? Está tudo bem fazendo isso. O que é comum é isso reger a nossa vida. Porque o que faz a nossa vida precisa ser a palavra que você não é. Qual são os melhores? Precisa. São outros tipos. Pessoas. Pessoas à nossa volta que comem um lugar que nós não deveríamos estar. Governos. Confiança em partidos. Ministério. Irmão, presta atenção. Tem gente com o ministério do século, por vive embora. Aí a vida está morrendo, está perdendo casamento, perdendo tudo, e você vai descobrir o que sai? Não sai o evangelho, não sai a atividade de cegal, é a agenda de cegal. Está de brincadeira, irmão. João aqui está perdendo. Cuidado com os ídolos. Temos somente Cristo no céu e em todas as coisas. Éfeso. Em Éfeso, os ídolos prometiam proteção, poder, controle e destino. Hoje prometem realização, identidade e segurança emocional. Mas todos vão falar. Mas nós estamos unidos aquele que é o verdadeiro. O senhor viu o que eu disse também? Preste atenção para a gente poder finalizar uma parte dessa manhã. João encerra essa primeira carta chamando a igreja para viver com 3 coisas então para você observar, para alguém quiser registrar. João está chamando a igreja a viver com, primeiro, segurança, não medo. A primeira coisa que João está chamando é para que eles tenham alguém aqui, se for certeza, não medo. Segunda coisa, confiança, e não presunção. Entenderam a distinção aqui, ó? Segunda verdade não é confiança e não presunção.
Terceira, ignorância e não acomodação. Nós vivemos no mundo, mas não pertencemos a esse mundo. Nós olhamos não para quebrar aqueles a nossa vontade, mas para sermos moldados pela lei. Intercedemos com amor, discernimos com cuidado e rejeitamos qualquer ídolo que tente ocupar o trono do nosso coração. Como dizia Spurgeon, a verdadeira fé descansa em Cristo, e quem descansa nele pode viver com segurança hoje e esperança eterna amanhã. Amém, meus irmãos?